Olá, você que me assiste, Marcos Silva de volta com o programa especial refutando as heresias sobre os textos bíblicos. Hoje vamos abordar um tema muito importante, que é uma heresia ensinada por muitas denominações e pessoas que dizem que não são denominacionais, que ensina essa barbárie, essa heresia, que é a história de o Velho Testamento ser a sombra do Novo Testamento. Veja que coisa fantástica essa observação, esse ensino anátema, satânico, diabólico, que eu vou provar a você agora, que infelizmente as pessoas que ensinam isso, ensinam porque são ignorantes. É a primeira observação que eu posso fazer. A segunda é que essas pessoas estão ensinando isso no engano, para enganar as pessoas que podem ser enganadas, confundir quem pode ser confundido e enganado. Trabalho de Hashem para separar, como eu sempre tenho falado, o joio do trigo. Mostrar quem é servo e quem não é. Quem é do Eterno e quem é servo de Satã. Eu creio que é dessa forma que esse tipo de gente ensina isso. É outra possibilidade. A terceira possibilidade é que esse tipo de gente realmente pertence a Satã. Satã é um espírito que veio para ensinar o erro, para realmente alimentar nos seus servos esse desejo carnal de viver o que eles querem viver, porque a carne dá prazer e eles querem isso. E eles gostam disso, os seres humanos que são carnais, que são tomados por essa inclinação que todos temos, que é de Serrará para o mal, por ela é dominado. E ele é mestre disso, o rei desse mundo, o Deus desse mundo, realmente, Alan Hazé, é Satã, é, para você que é cristão, é Satanás, o diabo. Vamos começar o programa refutando essa barbárie, essa coisa anátema, diabólica que é sendo ensinada para as pessoas. Primeiro, que já falei que não existe para Deus velho e novo, e nem para quem é nascido dele. Se você nasceu do Eterno, você é criatura dele, é filho dele nesse sentido, porque nasceu dele. Você tem o seu espírito. Parte do Eterno está em você. Você vive por ele. Ele está em você. E você está com ele, andando segundo a sua instrução. Não pode ser diferente. Então, não existe velho e novo testamento. A palavra de Deus é uma só. Não existe palavra velha e nova. É sempre atual. O homem sim, o homem conta tempo. Como já falei diversas vezes. Não tem um tempo. Para Deus não existe tempo. Então, a sua palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. E aqui, baseado principalmente nessa colocação que está em Hebreus 13:8, que diz que Jesus Cristo, da Bíblia cristã, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na Bíblia hebraica, Jesus Cristo é o mesmo, Yeshua mesmo ontem, hoje e eternamente. Baseado talvez nisso, alguém chega a essa ideia estapafúrdia, essa coisa anátema de dizer que o Velho Testamento é sombra do Brit Hadashah, ou seja, do Novo Testamento. E não existe nem novo nem velho, isso é uma palavra só, já falei isso. Agora, existindo esses dois livros, que na verdade existem, são dois livros, um livro que veio depois não pode ser sombra do que veio antes. Isso é ridículo. Mas apareceu aí um homem muito entendido e muitos pastores aí tentando verter esse assunto. Sendo que, embora existisse um Velho Testamento, esse livro existiu, porque hoje para cristão não existe mais, existiu, mas antes dele já havia o Brit Hadashah, o Novo Testamento. Por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo, o Deus da Bíblia cristã. Que esse Velho Testamento, que para essa pessoa e para essas pessoas que creem nisso, ele só existia a partir de Êxodo 12, depois que o sangue do Cordeiro foi passado nas portas das casas das pessoas que acreditaram na palavra de Hashem. O sangue do Cordeiro ali já estava apontando para a execução do Mashiach. Então, é sombra que não tem como, verdade, né? Eles até sabem disso. Não é que pode uma coisa que vem antes ser sombra do que vem depois. Mas para essas pessoas, não. O Eterno fez isso, ele mudou. Ele resolveu mudar, como se Deus mudasse. Ele não leu a Bíblia direito, porque Deus disse que eu não mudo. Ele é o mesmo ontem, hoje, não tem mudança, não tem variação no Eterno. Ele é o mesmo sempre, sempre. Sabe todas as coisas, ele é onipresente, onisciente, onipotente, está na ciência de tudo. É a razão da ciência da vida. Não muda. O que ele fez está feito, não muda mais. Quando ele terminou a criação no sexto dia,
disse, Tormeode, está pronto, está perfeito, perfeito, maravilhoso. Não cabe mais nada. Nada entra, nada sai. Nada se cria, nada se destrói. Apenas tudo se transforma, como disse o pai da química, Lavoisier. Você sabe essa história ou não sabe? Essa é a grande verdade. Agora, infelizmente, como eu tentei aqui, pessoas leem letras. E elas são ensinadas, já disse, ou por Satanás, ou pelo próprio Eterno, permitindo que ela tente enganar quem pode ser enganado, ou engane quem pode ser enganado, e teste os que são servos seus de verdade, para que não caia nessa balela, nessa coisa anátema, ou, de verdade, essas pessoas são realmente beócios, idiotas, imbecis, que não chegam, não têm a capacidade de ler, interpretar, pensar, meditar, que tem coisas que não faz sentido nenhum. E lógica, não existe isso. E não só Hebreus 13, como também eu já vi alguém dizer que um texto que está em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, e que eu vou ler para você agora. Apocalipse 13, verso 8. Todos os habitantes da terra adorarão, com exceção daqueles que têm os nomes escritos no livro da vida, pertencente ao Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Que coisa interessante. Você já percebeu que esse texto, coincidentemente, fala do capítulo 13, o verso 8. Carta aos judeus messiânicos, que é o mesmo livro, na Bíblia hebraica. Fala 13, verso 8. Para o cristão, a Bíblia cristã, qualquer versão vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na Bíblia hebraica, eu acabei de ler agora essa versão, vai dizer, Yeshua é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí a pessoa, ignorante, porque deve ser ignorante, um beócio, o idiota mesmo, que parco de conhecimento, apenas de letra, toma isso como um motivo, uma razão, uma justificativa para anular a palavra do Eterno, que é o Taná, que tem Torá, Netuvim, Ketuvim. Isso não tem nenhuma lógica. Se esse tipo de gente estudasse, tivesse compromisso com o Eterno, ele ia lhe mostrar, o Eterno com certeza lhe mostraria que ele está falando aí, está falando de um ser perfeito, que foi criado antes que o mundo existisse, que é a figura de Adão Macademon, um espírito puro que saiu de Hashem, criatura de Hashem, o Senhor do céu e da terra, o que deu origem a tudo. Mas antes que tudo fosse feito, ele trouxe à existência Adão Macademon, um espírito, como Hashem é espírito. Dá para você entender isso, você que está acreditando nessa palestra, nessas parrelas, nessa anátema que alguém está lhe ensinando? Deus é espírito. Deus é espírito. Transformou, fez o primeiro ser perfeito, como ele é, na figura desse ser que saiu dele, essa energia, espírito, Adão Macademon, que por ele, por causa dele e para ele foram feitas todas as coisas que existem. O Eterno criou um mundo perfeito, um espírito perfeito que é dele, saído dele, e quer que se replique, ele seja replicado, para que possa manifestar a sua glória e a sua majestade. Porque se não fosse dessa forma, como que Deus seria manifesto, seria glorificado, seria entronizado, seria colocado como Senhor, Criador? Como se não tivesse essa ideia que nasceu na mente do Eterno, já no outro plano, no plano de Berial, o plano da ideia mental, da criação, que qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência, não seja um beócio demais, pode entender que ninguém cria as coisas. As coisas não nascem assim. Uma casa, um avião, um automóvel, um aparelho doméstico não nasce. Um ser vivo não nasce do dia para a noite. Tudo que existe teve um início numa ideia, na mente, que criou aquilo na sua mente.
e trouxe à existência. O Eterno trouxe à existência o homem carnal e passou a ser humano. O homem carnal é humano, mas o homem que o Eterno criou, o homem espiritual, através de Adão Macadimon, no plano de Beriá, no plano de Beriá, esse homem tinha um propósito de trazer à baila a existência um mundo perfeito para o qual o Eterno o criou. Porque o próprio Yeshua, que você diz Jesus Cristo, cristão, diz claramente que o sábado não foi feito por causa do homem, mas o homem por causa do sábado. E as pessoas leem essas palavras, essas letras, não entendem nada. Sábado por causa do homem. Sábado por causa do homem? Que coisa esquisita. É sábado? É o dia, o sétimo dia? Não, já disse que não é. Isso é apenas uma metáfora. É uma alusão ao mundo espiritual, que o Eterno criou um mundo perfeito, que o padrão, a matriz, o protótipo é Adão Macadimon, o Espírito puro, o Eterno, que habita em mim e em você. Se andamos segundo os passos de Yeshua, bem o certo, o verdadeiro, o que nasceu da vagina de uma mulher, um parto normal, não teve fósseis, pelo que eu saiba, e nem foi cesariana, foi parto vaginal. Viveu como um homem carnal, circuncidado ao 8º dia. Foi pago por ele, por seus pais, Yosef, José e Miriam, a Rapedion, ou seja, o resgate, costume judaico, tá, bíblico, porque todo primogênito, como falei já no programa anterior, da serva de Israel, é dedicado ao Eterno. Se você é primogênito, você é um especial. Você é dedicado, desde que nasceu, para Hashem. É isso que a palavra diz. Se você crê ou não, se acha certo ou não, esse é o problema seu. Mas é o que a palavra diz, e eu estou falando aqui de Bíblia. Veja que o programa é sobre refutar heresias sobre os textos bíblicos. Essa heresia é terrível. Como que a sombra do Velho Testamento é o Novo Testamento? Não, está falando sim que a palavra do Eterno é uma só. Ela é ontem, ela é hoje e eternamente. Não muda, ele não muda. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Eterno jamais passarão. Porque não tem tempo para ele. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras de Yeshua, as palavras que estavam na boca de Yeshua, faladas para o Eterno. As palavras na minha boca, que o Eterno vai falar por mim. Essas não vão passar. Eu vou passar. Provavelmente. Mas as palavras do Eterno não. Jamais. Então, não faz sentido a sombra de uma galinha ser um gato. É mais ou menos isso, mas as pessoas explicam, não, mas é porque Deus mudou. Deus pegou um gato e fez a sombra de uma galinha. Mas por quê? O cristão e quem defende essa coisa asquerosa vive disso. Por quê? Porque é óbvio, está na clara, só não percebe quem não quer perceber. É óbvio, ululante, que esse tipo de gente não quer nada com o Velho Testamento, que ele assim diz. Por quê? Porque lá dele, para esse tipo de gente, só interessa os dízimos e as ofertas e os milagres de abrir o mar, você andar puxando das águas, se o mar não se abrir. Isso é mentira para ele enganar as pessoas. Enganar. Para poder receber dinheiro, fama, enriquecer. A maioria vive disso. Porque lá no Velho Testamento, para esse tipo de gente, já aparece lá em Shemot, Êxodo capítulo 20, essas 10 palavras do Eterno, 10 mandamentos. Lá o 4º mandamento diz que lembrar e guardar o Shabat. Cristão guarda Shabat? Nunca!
Nunca, nunca, nunca. Não guarda. Cristão verdadeiro não. Cristão é cristão, segue esse Deus. Que eles criaram um novo livro. Que o Velho Testamento que eles criaram é a sua sombra. É óbvio. Guardar sábado, já falei, não existe para cristão. Eles vão querer isso. Eles vão deixar de comer a carne de porco que eles gostam, que amam. A picanha com sangue descendo, assim, dizendo que é salmoura. O bacon. Não, não vai deixar, cara. Tomar cachaça, mentir, enganar, não vai. Não vai. Não vai. Adulterar, ainda que seja mentalmente, não vai deixar. E os que são perdidos mesmo, fornicar, possuir a mulher do próximo, e vice-versa. Vai? Não. Não quer, é difícil. Guardar Shabat é complicado. Não poder sair na rua no sábado, tá na rua, andando mundanos, comprando, vendendo. Não, para que isso? Não vai. Então é óbvio que vai valer um novo Deus. Um Deus que não é mais um Deus déspota, que castiga, que persegue e mata, malvado. Não, tem um Deus de amor, que é o amor que não conhece o amor de Deus. Conhece o amor da carne. O amor que alegra a sua carne, que faz bem a ele e a sua família, mas não ao próximo, ao irmão verdadeiro, não. Essa é a realidade, a verdade da pessoa que acredita nessa balela de que o Velho Testamento, que não existe, mas que eles creem assim, é sombra do Brit Hadashah, ou seja, do Novo Testamento. Você, se é inteligente, pensa no que eu estou aqui falando, vai meditar e vai buscar, estuda, raciocina se isso é verdade. Servir ao Deus Hashem, obedecendo às suas 10 palavras, porque a palavra do Eterno não mudou. Ele nunca mudou, jamais mudará. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Por que a palavra dele vai passar? Porque o Taná, Torá, Netuvim, Ketuvim vai passar. Vai ficar somente o Brit Hadashah para cristão no Novo Testamento. Você pensa nisso. Este foi o programa de hoje. Espero revê-lo no próximo programa. Shalom, shalom.